Olá, tudo bem com você? Bem-vindo à quinta aula do curso de pregação online da Associação Norte do Pará. Agora você vai aprender como utilizar as ferramentas adequadas. Em nosso encontro anterior, nós estudamos sobre como entender o texto inspirado. E agora você vai aprender como utilizar as ferramentas adequadas para a pregação da Palavra de Deus. Nesta aula, nós vamos estudar sobre tópicos como concordância bíblica, dicionário teológico, dicionário bíblico, enciclopédia bíblica, comentários bíblicos e escritos de Ellen White. Boa aula para você e lembre-se de anotar os pontos importantes e realizar as atividades propostas para fixar melhor o conteúdo sobre o assunto. Até daqui a pouquinho! Praticamente em qualquer profissão são necessários instrumentos e ferramentas que possibilitem a realização de tarefas. Um profissional pode ter muita capacidade e experiência em sua área de atuação, mas se não possuir as ferramentas adequadas, pouco ou nada poderá realizar. Algo semelhante acontece com o pregador da Palavra de Deus. É fundamental que Deus o qualifique para essa importante tarefa e que, com o passar dos anos, adquira conhecimento prático no âmbito da pregação. Contudo, o uso correto das ferramentas hoje disponíveis poderá fazer uma grande diferença no preparo e na exposição do sermão. As principais ferramentas que passamos a descrever nesta aula estão disponíveis tanto impressas em papel como na forma eletrônica. Primeiramente, temos o texto nas línguas originais. Como todas as línguas, o grego do Novo Testamento e o hebraico do Antigo Testamento possuem suas peculiaridades, e aquele que as conhece será grandemente beneficiado em seus estudos da Bíblia. Pode-se dizer que é como quem vê uma TV em cores, enquanto quem nada conhece dessas línguas é como quem vê uma TV em preto e branco. Certamente que a Bíblia é a principal ferramenta de um pregador e deve ser a base de seus sermões. Uma vez que a inspiração é um fenômeno que envolve os escritores bíblicos, mas não os tradutores, será bastante proveitoso possuir diversas traduções, especialmente quando analisamos textos de difícil tradução. Alguns tradutores conseguiram maior correção e clareza que outros. Uma ferramenta importante é a concordância bíblica, também chamada de chave bíblica. Ela contém as palavras da Bíblia em ordem alfabética. Abaixo de cada uma delas aparecem os textos bíblicos, livro, capítulo, versículo e a frase, onde está a palavra que pesquisamos. Por exemplo, se você quiser aprender o que a Bíblia ensina sobre fé, procure na concordância o substantivo fé e também o verbo crer, e você encontrará centenas de textos sobre o assunto. Uma concordância bíblica, ou chave bíblica, pode ser parcial ou completa. As completas possuem todos os vocábulos que aparecem na Bíblia e citam todas as vezes em que eles aparecem. Temos também o dicionário teológico. Dicionários teológicos dão o significado das palavras nas línguas originais, grego e hebraico. E diversos exemplos de como essas palavras foram empregadas pelos escritores da antiguidade e as possíveis traduções para a nossa língua. Há o dicionário teológico do Antigo Testamento, que discorre sobre as palavras hebraicas, e o dicionário teológico do Novo Testamento, que trata das palavras gregas. Outra ferramenta é o dicionário bíblico. Ele fornece o significado das palavras que aparecem na Bíblia. Além disso, costumam conter, entre outras coisas, biografias de personagens bíblicos e informações detalhadas sobre a geografia das terras bíblicas. Há também a enciclopédia bíblica. É uma obra de referência que expõe os fatos, as doutrinas, os resultados da pesquisa na área bíblica e outras a ela relacionadas, bem como a biografia de grandes vultos. Costuma ser mais detalhada e completa do que um dicionário bíblico. Imaginemos que você esteja preparando um sermão sobre Efésios 6, 10 a 18, que trata da armadura de Deus. Se você consultar uma boa enciclopédia bíblica, no verbete armadura, encontrará uma explicação detalhada de como eram as armas das principais nações mencionadas na Bíblia, e até fotos ou desenhos das mesmas,
que certamente auxiliará a compreender melhor o texto bíblico e a preparar um sermão melhor. Existem também os comentários bíblicos. Eles nos mostram o que os estudiosos, eruditos da Bíblia descobriram sobre os textos que estamos estudando. Há uma diversidade de comentários de toda a Bíblia, só de um dos testamentos, de blocos de livros e até de livros isolados também. Alguns comentários são mais completos que outros, explicando até verso por verso e às vezes quase que palavra por palavra. E nós temos também, como adventistas, os escritos de Ellen White. Ela escreveu cerca de 100.000 páginas que tratam de uma diversidade de temas, todos de algum modo relacionados com a mensagem bíblica. Todavia, destacamos aqui 9 livros. Eles são inspirados como os outros, mas esses 9, como um todo, eles comentam a palavra de Deus. São eles, então, Patriarcas e Profetas. Esse volume começa desde que o universo era perfeito, não havia pecado, daí conta como surgiu o pecado lá em cima no céu, com Lúcifer e os anjos que o seguiram, fala da criação desse mundo e vai contando a história humana até a época de Davi. O segundo volume é Profetas e Reis, é uma continuação. Ele começa com os dias de Salomão e vai por todo o restante do Antigo Testamento. O terceiro volume é chamado de O Desejar de Todas as Nações. Ele acompanha, então, os 4 evangelhos da Bíblia, contando a vida, os ensinos de Jesus, as obras que ele fez. Quarto volume é o Atos Apóstolos. Ele narra a partir de Jesus com os discípulos e vai durante todo o primeiro século até a morte do último apóstolo, que foi o apóstolo João, após escrever o Apocalipse e o Evangelho de João. O quinto volume é o Grande Conflito. Ele começa ali nos dias de Jesus, especialmente fala logo depois da destruição de Jerusalém no ano 70, cumprindo a profecia de Cristo, e continua com o avanço da igreja cristã, a história humana, e vai até a segunda vinda de Cristo, passa pelo milênio, a terceira vinda e até a vida dos salvos, quando houver novo céu e nova terra. Assim, basicamente, os 5 volumes que mencionei até agora, no conjunto, formam uma série conhecida como a série O Grande Conflito. A série começa com o universo perfeito e ela termina também com o universo perfeito. O sexto volume é a história da redenção. Assim, a grosso modo, ele é um resumo desses 5 que nós já mencionamos. O sétimo volume é Parábolas de Jesus, onde Ellen White comenta todas as parábolas de Cristo conforme aparece nos evangelhos. O oitavo volume é intitulado O Maior Discurso de Cristo. E Ellen White comenta nesse volume 3 capítulos da Bíblia, Mateus 5, 6 e 7, que justamente abordam um discurso feito por Jesus e que concentra grande parte dos ensinamentos. E o último volume, que é pequenininho, é chamado Deserto da Tentação. Ele apresenta um comentário dela, inspirado, sobre Lucas 4 e Mateus 4, que são os 2 capítulos da Bíblia que apresentam ali a tentação de Jesus no deserto. Em alguns desses volumes, além do índice de capítulos no início, podemos encontrar no final um índice remissivo e um índice de passagens bíblicas utilizadas, o que será de especial ajuda para se localizar um comentário dela sobre certo texto que estamos estudando. É o Espírito de Deus que nos pode dar o entendimento da sua palavra. Ele pode fazer isso diretamente, colocando a compreensão em nossa mente, mas com muita frequência faz uso de outras pessoas, que falando ou escrevendo, trazem a luz que nos é necessário. Ora, as ferramentas que nós descrevemos foram preparadas por servos de Deus, pessoas a quem o Espírito Santo capacitou para essa tarefa. Algumas delas dedicaram boa parte de sua existência no preparo desses materiais, que agora estão disponíveis aos pregadores. É adequado e mesmo necessário
que as usemos para nosso próprio crescimento espiritual e para a edificação de nossos ouvintes. Esta sessão de nosso estudo apresentou as principais ferramentas que servem de auxílio para o pregador entender o texto bíblico e preparar suas mensagens de modo correto e aprofundado. Na sequência, aprenderemos sobre as partes que compõem um sermão e a maneira de preparar cada uma delas. Vejo você em nossa próxima aula, que nosso bondoso Deus o acompanhe e o guarde. Você acompanhou a 5ª aula do curso de pregação online da Associação Norte do Pará. Agora você vai ter a oportunidade de colocar em prática o que você aprendeu sobre como utilizar as ferramentas adequadas. Para essa aula, nós não teremos atividade prática. E eu espero você daqui a pouquinho na nossa próxima aula sobre o tema Como estruturar um sermão. Até daqui a pouco!